Olá, muito boa noite! Estamos aqui para mais uma Limbios Live, esperando vocês. Hoje vamos conversar sobre musicoterapia e neurociência. Um assunto que eu sou muito apaixonado pelos dois temas, tanto a musicoterapia como a neurociência, e eu tenho certeza que será muito proveitoso com toda a experiência que a Renata tem e vai nos trazer. Olá, Giane, seja bem-vinda. E eu tenho certeza que será muito proveitoso e a gente vai poder aprender bastante e assimilar bastante todos os conhecimentos e toda a vivência que a Renata tem como musicoterapeuta dentro dessa terapia e dessa arte que é tão bonita, que é a musicoterapia. Vilma, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui só esperando a Renata entrar para a gente começar essa conversa. E essa semana, duas Limbios Live nós tivemos, não é? Na segunda-feira conversamos com o Eduardo Volpato, que foi super gostoso, foi super esclarecedor e deu um ânimo, um gás na gente. E hoje conversaremos com a Renata. Olá, Thelma, Kátia, Natália, sejam bem-vindas. Só esperando o pessoal entrar, o pessoal chegar. A Renata acabou de chegar. Muito bem-vindo todos vocês. Como eu estava falando na segunda, a gente conversou com o Eduardo Volpato e foi um papo muito gostoso, super animador, falando sobre a motivação para vencer, não é? E quão importante é essa motivação. E hoje, com a Renata, como eu tinha dito para vocês, sobre musicoterapia, e vamos aproveitar bastante esse conhecimento que a gente tem e de que maneira a gente pode usar a música a nosso benefício e quantos benefícios a música pode nos trazer. Oi, Nancy, Carol, Joana, Janaína, Josiane, sejam bem-vindos. Deixa eu chamar a Renata aqui para conversar conosco e aí a gente já começa esse bate-papo super gostoso e super interessante também. Deixa eu procurá-la aqui. Pronto. Vamos lá, só esperar conectar e a gente já começa a conversar. Tá conectando. Oi, Renata! Boa noite, Fernando, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite a Ai, todos. Tô vendo que já tem bastante gente junto conosco. o pessoal tá chegando. Obrigado, viu, por aceitar meu convite, por estar aqui conosco essa noite para a gente conversar sobre esse tema que nós somos apaixonados, não é, Renato? É um prazer, Fernando. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar realmente falando aqui um pouquinho sobre aquilo que eu de fato acredito e executo todos os dias. Verdade, tá ali no dia a dia com você, trabalhando com a musicoterapia e exercendo essa terapia tão linda. Então, olha, a Joana já está falando aqui no aguardo da melhor musicoterapeuta, não tenho dúvida. Obrigada, Joana, parceiras de trabalho. Ah, que coisa boa. E já manda um abraço aí para todos do Centro de Desenvolvimento Humano aí de Ribeirão. São José do Rio São Preto, José do né? Rio Preto. Do Rio Preto. Isso, Sempre faço uma confusão com Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, mas é São José do Rio Preto. Então, isso. Renata, fica à vontade. A casa é sua, o espaço é seu. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e a gente quer aprender muito com você hoje. Fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a musicoterapia e fazer um gancho incrível, que é o que eu tô cada dia mais apaixonada pela neurociência, né? Que eu tô aí fazendo Oh, a delícia! especialização após com o Fernando. E quando eu acho que eu já sabia tudo de música e de musicoterapia, eu descubro que ainda tem tanta coisa para eu aprender na neurociência, tanta coisa que a gente está descobrindo mais a favor, né, a benefício do ser humano através da música, né? Então, Exatamente. realmente essa área neurológica é algo que encanta a gente a cada dia. Eu Bom, falo que então, parece um bichinho, né, Renata? Quando ele pica a gente aí, a gente cria um gosto por aquilo não que é uma é? coisa louca, né? Mas é muito A gente gostoso. fica apaixonada cada dia É, mais. é verdade. E quando a gente pode e consegue unir
a música, que é uma paixão e que todo mundo tem, são poucas as pessoas, acho que pelo menos eu nunca ouvi uma pessoa que dissesse para mim, olha, eu não gosto de música, mas já ouvi relatos de algumas pessoas que dissessem, nossa, eu não consigo ouvir música, eu não gosto disso daí, né? E eu tenho uma paixão muito grande pela música, por ter vindo de uma família de músicos também, mas quando eu pude associar também, a neurociência é uma outra paixão minha, grande paixão, e quando eu pude associar a neurociência com a música, nossa, a gente fica fascinado realmente, não é? Exatamente. O que eu tenho visto nessa minha trajetória toda, Fernando, é que tem pessoas, né, claro, que se identificam mais com alguns estilos e menos Sim, com outros, né? Então isso existe muito. Agora, você pegar uma pessoa que fala, não, eu não gosto de música, eu eu nunca não. peguei. É, eu desconheço, na verdade. Verdade, verdade. Bom, então, pessoal, eu gostaria de me apresentar primeiro, né? Para quem eu tô vendo que tem bastante gente aí que eu não conheço. Então, meu nome é Renata Pupim, eu sou musicoterapeuta, graduada pela Universidade de Ribeirão Preto, graduanda em pós do Instituto Límbios, de Oh, São beleza. Paulo, e sou integrante da equipe clínica do Centro do Desenvolvimento Humano aqui em São José do Rio Preto. Então, temos aqui uma equipe muito sólida, formada por neuropsicopedagoga, psicopedagoga, psicóloga e musicoterapeuta. Somos uma equipe que trabalhamos muito sério, né, em propósito de trazer o que é o nosso principal objetivo aqui no Centro do Desenvolvimento Humano: melhor qualidade de vida para os pacientes e para as famílias em geral. Né? Então é Entendi. isso que a gente almeja, né? Em cima desse objetivo que a gente trabalha, que a gente traça aí os nossos atendimentos. E sem dúvida Então, nenhuma vocês conseguem, porque essa questão de nós envolvermos essa multidisciplinaridade, isso é fantástico e promove um desenvolvimento muito grande, né? Eu conversei há pouco tempo com a Sandra também, aí parceira de vocês, e a gente viu o quanto é importante no relato dela e na história que ela contou realmente do envolvimento e do acompanhamento multidisciplinar para que a gente consiga um desenvolvimento bem efetivo, realmente, né? exatamente. E quanto mais precoce, melhor, né, Fernando? A Sim, sem gente vê dúvida. isso, o que é feito a longo prazo, né? Realmente os resultados são muito melhores. Bom, então, vou falar um pouquinho no geral da musicoterapia primeiro, né? Claro, fica à vontade. O que é a musicoterapia, né? A musicoterapia nada mais é do que a utilização dos recursos sonoros musicais. Eu não digo nem da música, porque a gente não trabalha só com música pronta. A gente trabalha com recursos sonoros musicais, né? Por um musicoterapeuta graduado, com um paciente ou um grupo, com esse propósito de promover melhor qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que a música, ela vem aí trazendo mobilização, aprendizagem, promove comunicação, desenvolve afetividade. A gente tem aí tido muitos resultados cognitivos, emocionais, afetivos, que acaba realmente transformando a vida das pessoas. Isso falando assim de diagnósticos diversos, né? Num geral em si. É Uhum. claro que dentro de cada diagnóstico, dentro da queixa principal de cada família, a gente traça objetivos específicos. Mas os objetivos principais são esses, né? A melhor qualidade de vida entre relações intra e interpessoal, Que né? perfeito. Isso é o que E é muito mais. legal você falar isso, Renata, porque, na verdade, eu acho que essa é uma grande confusão que muitas vezes nós, como leigos, e não entendendo direito o sentido e a função da musicoterapia em si, muitas vezes a gente vê as pessoas confundindo e falando, ah, você pega tal música e essa música vai servir para tal coisa. Você pega tal música e essa música vai servir para tal coisa. Então, o que você disse que é muito interessante é que a gente não trabalha com a música específica em si, mas com elementos sonoros, e a partir daí a gente tem um resultado específico, né? A gente tem Exato. realmente uma consequência dessa terapia que está sendo aplicada naquele paciente, naquele indivíduo que está sendo atendido e tratado com a musicoterapia em si. Então isso é É muito isso legal. mesmo. É isso mesmo, Fernando. Na verdade, a musicoterapia ela segue alguns procedimentos para a gente conseguir aplicar
né, os recursos. Então, por exemplo, a gente precisa de uma triagem muito bem feita para a gente saber quem é aquele indivíduo que está em busca dos benefícios da música. Depois a Sim. gente precisa de uma anamnese clínica muito completa para a gente conhecer a identidade sonora daquele paciente, daquela família, a cultura, né, onde tudo começou, o que envolve ali, né, naquela convivência. E depois a gente faz também a testificação musical, que é a avaliação própria da musicoterapia. Né? Então, na testificação musical, a gente consegue coletar muitos dados que depois, juntando, eu digo assim, as peças do quebra-cabeça, né? Junto com a anamnese clínica, junto com aquilo que a gente está visualizando de comportamentos daquele paciente, é que a gente vai conseguir aplicar métodos e técnicas que são próprios da musicoterapia. Né? Então, essa questão de pega essa música, faz isso, pega aquela, faz aquilo, não existe uma receita. Porque cada Exatamente. paciente é um ser único, né? Como que você vai pegar algo pronto e aplicar ali sem você saber qual retorno aquilo vai dar? É um Com risco certeza. muito grande, né? Sem dúvida. E a gente tem comentado, e eu, pelo menos nas lives, nos cursos que eu tenho feito, eu tenho batido bastante nessa tecla a respeito dessa questão de se observar e de dar o valor preciso para cada indivíduo, né? Para cada individualidade, para a essência de cada pessoa, que, na verdade, nós somos e podemos ter características parecidas, mas o Fernando, na sua essência, vai ser diferente e vai ter a sua individualidade, assim como a Renata também, e cada um de todos que estão nos assistindo aqui também terão, não é? Então, isso é que eu Sim, acho muito importante, porque a partir desse princípio, e se nós temos isso em mente, a gente vai ver que para todo e qualquer procedimento, qualquer intervenção terapêutica que a gente vai fazer, a gente precisa considerar essa individualidade. E a partir daí, é necessário que a gente não estabeleça uma receita muito simples exato, para as coisas, não é? Mas existe uma aplicação perfeito. muito precisa e muito individual para cada pessoa. Exatamente, Fernanda. E você sabe que quando você diz isso, né? Realmente a gente tem que estar muito atento, muito preparado a, assim, ter os olhos clínicos para observar o que vem, né, de individualidade daquela pessoa enquanto membro da família dela, cultura, raízes, né? O que vem de vivências também. Porque acontece muito, né? Às vezes a gente visualiza pacientes de uma mesma família e com características muito diferentes. Sim, Porque além da cultura, além da vivência, da originalidade, né, ali das raízes, existe a questão do que cada um viveu, né? claro. Você um viveu algo muito diferente do que o outro no decorrer da vida, seja esse Exatamente. paciente em idade infantil, seja adolescente, seja jovem, adulto, terceira idade. Então, é um apanhado muito grande de vivências, né? E a gente Sem tem que ser dúvida. cauteloso e minucioso a cada tacada clínica que a gente dá, porque aquilo realmente vai fazer diferença na vida, no comportamento, nos sentimentos daquelas pessoas. Você sabe que esses dias a gente estava conversando numa turma de pós-graduação, a gente estava falando a respeito da formação da personalidade, da construção do indivíduo, do ser como um todo. E aí houve um relato de uma aluna nossa, que é mãe de gêmeos, e dizendo realmente da diferença que existe, mesmo eles sendo gêmeos, tendo sido gerados juntos, nascidos juntos, e existe uma diferença considerável e visível entre eles, ainda que possa não existir uma diferença física, se forem gêmeos univitelinos, né? Mas existe, óbvio, uma maneira da forma como eles foram construídos como indivíduos, né? Na forma como eles receberam esses estímulos, e a partir daí, esses estímulos acabaram tornando eles como seres humanos muito próprios, muito específicos, né? É isso mesmo, Fernando. E aí eu vou um pouquinho mais além com as aulas que eu tô amando. Até gostaria que você agora entrasse um pouquinho mais com essa parte de que, assim, Aham. o que acontece? Às vezes, né, a gente trabalha com um estímulo sonoro musical, né, seja lá uma música, um som, alguma coisa, e esse estímulo, ele faz um caminho lá, né, no cérebro, no sistema nervoso central, nas neurosinapses. Só que, porém, por exemplo, você dá o mesmo estímulo para duas pessoas diferentes.
esse mesmo estímulo podem fazer caminhos diferentes, né? E Sim. atingir resultados diferentes. Então, agora eu queria que você entrasse um pouquinho nisso, explicasse um pouquinho a fundo. Eu acho muito interessante o pessoal saber o caminho disso tudo. O que é legal com relação à música, e aí, óbvio, hoje a gente está falando especificamente de musicoterapia, então a gente está envolvendo a música, né? A música é diferente do som, né? O som, ele por si só, como a gente está falando, a gente está produzindo um som. Eu e a Renata estamos aqui produzindo um som. A decodificação desse som, ela se dá aqui no lobo temporal, que a gente chama, né? Então vem esse som, né, através de uma vibração do ar que acontece ali, a gente tem bigorna, estribo, martelo que se comunicam, fazem toda uma comunicação e através do nervo auditivo a gente tem a decodificação desse som. A música é mais complexa. Como a Renata disse, existem elementos sonoros envolvidos ali nessa música, né? Então, a gente tem uma associação, óbvio, no lobo temporal, uma decodificação primária dessa música, mas a gente tem uma ligação direta da música com o que a gente chama de sistema límbico. E o que é o sistema límbico? O sistema límbico nada mais é do que o centro regulador, o centro processador das nossas emoções. Então a gente não pode falar de música sem falar de emoção. E quando a Renata disse logo no começo que a gente tem a possibilidade, através da musicoterapia, de conseguir resolver questões emocionais, questões cognitivas também, é óbvio, porque existe uma relação, eu particularmente, como um admirador profundo do sistema límbico, Renata, eu digo que as emoções, elas Sou praticamente... apaixonada também por Eu ele. também, eu também. Que as nossas emoções, elas praticamente controlam a nossa vida. Então, se nós estivermos emocionalmente estruturados, automaticamente nós ativaremos, através da musicoterapia, muito mais esse sistema límbico, né? E aí é que vem a questão da diferença que a Renata falou. Às vezes a pessoa, ela pode não estar muito propensa ou ter um hipodesenvolvimento dessa área. O que é um hipodesenvolvimento? É um desenvolvimento inadequado, menor do que deveria ser, não é? Ou a pessoa pode ter uma hipoativação dessa área, ou seja, a área não está tão ativada como deveria, e a partir daí ela não consegue assimilar da mesma forma que uma pessoa que tem uma ativação normal. E nesse sentido é que a gente encontra e a gente percebe que às vezes a mesma música pode ter efeitos diferentes em uma pessoa e em outra. E além disso, óbvio, a gente tem que considerar também o que a Renata falou da identidade sonora, não é? Porque a minha identidade sonora pode ser totalmente diferente da identidade sonora da Renata. Então, a maneira que eu recebo um estímulo musical, esse estímulo pode soar e pode ter uma reação em mim diferente da Renata, por N motivos. Por questão da identidade sonora, por uma questão de hipodesenvolvimento, não é? Então a gente não tem aquela comunicação, como a Renata falou, às vezes a gente tem uma via comum, que é considerada a regra, mas a gente pode, às vezes, ter um pouco de desvio dessa via comum e, consequentemente, a gente acaba tendo respostas diferentes também por conta de todo esse processo, um tanto quanto complexo, mas tão bonito e tão apaixonante, que acontece quando meu pai acabou de entrar aqui, Renata. Ele fazia questão de assistir a sua aula hoje, viu? Ah, Ele... é? Que eu bom, fiquei, seja eu, bem-vindo! eu fiquei ontem mostrando para ele como que acessava o Instagram, como que fazia para ele poder assistir ouvir você falar. É Porque amante da música também, Fernando? meu pai é músico, meu pai ele sempre viveu da música, Renata. Ah, Desde é? cedo, é. Nossa, que Eu, especial! eu e meu irmão fomos criados pela música, Que né? bom! Lá em Nossa, casa foi a música que realmente nos impulsionou e por isso essa minha paixão pela música também não tem como. Mas só para a gente finalizar, a Nancy está perguntando o que é identidade sonora. A Renata já vai falar, porque senão só eu fico falando aqui, depois a Renata que tem que falar hoje. Mas só para a gente finalizar, então é isso, a gente tem que considerar vários elementos e por isso que a gente fala, não existe receita de bolo, porque cada indivíduo vai se manifestar de uma maneira diferente de acordo com o desenvolvimento que ele tem e de acordo com a identidade, com a personalidade sonora dele, né? A identidade sonora dele. E isso é que vai determinar, através de todo um conhecimento e uma estruturação do musicoterapeuta, qual o tratamento que vai ser mais indicado, a música que vai ser mais indicada, enfim, as atividades musicais que serão mais indicadas para aquele paciente específico, não é? é isso mesmo, Fernando. Então, Nancy, respondendo a sua
pergunta, né? O que que é identidade sonora? É aquilo que cada um carrega de singular de acordo com as suas vivências. Então, por exemplo, é igual histórico de vida, né? Cada um viveu algo, passou por lugares, por situações, por sentimentos, por pensamentos. A identidade sonora ela é a mesma coisa, só que é aquilo que a gente carrega de vivências que realmente foram sonoras, ouvidas, produzidas, processadas, né, através desse sistema auditivo. Então, isso que é a memória sonora. E puxando um pouquinho o gancho disso, vocês veem como isso é profundo, né? Por exemplo, a gente pega um paciente e vai trabalhar, a gente analisa todo o histórico de vida, a identidade sonora, para a gente traçar ali que técnicas serão usadas, como vai ser o desenrolar, né, dos atendimentos. Agora pensa que não é mais um paciente sozinho, é um grupo. Então, como que eu faço isso dentro de um grupo? Então, eu já trabalhei muito com grupos, adoro trabalhar com grupos, já trabalhei em diversas faixas etárias, terceira idade, adolescência, idade adulta e crianças, trabalho muito também. Então, Isso que eu queria só te interromper rapidinho, já que você está falando de grupo. Há a possibilidade, e agora você vai poder desenvolver mediante o que você vai falar, eu acho, de nós trabalharmos com a musicoterapia dentro da sala de aula? Dá, existe. Existe possibilidades. Então, é assim, o que que acontece? Para a gente poder formar um grupo, a gente precisa ter características uniformes, né? É claro que não é que todo mundo vai ser igual, não é isso. Mas dentro dos objetivos, dentro dos quesitos que a gente quer trabalhar, algumas características precisam ser uniformes, né? Precisa todo mundo mais ou menos caminhar na mesma linha. Então, eu me lembro numa época que eu tinha alguns projetos na prefeitura e a prefeitura gosta muito que a gente trabalha com grupos, né? Porque abrange um número maior de pessoas, mais pessoas beneficiadas, só que você tem que ter uma cautela muito grande. Então, você tem que ali fazer toda uma análise, né, tanto de comportamentos, quanto de anamnese clínica, quando é possível. Eu trabalhava com um grupo um pouco mais delicado, que eram moradores de rua. Então, era uma situação um pouco mais difícil de você fazer uma anamnese bem feita. Mas, diante do possível, a gente analisava e a gente não fazia um grupo, a gente fazia alguns grupos. Porque, de acordo com aquilo que você visualizava, você já sabia que se você colocasse, misturasse alguns integrantes, não ia dar certo. E aí, ao invés de benefícios, você se arriscaria a oferecer até malefícios. Então, isso muito legal, isso que você está nesse ponto que você está tocando. Até a doutora Daniela, acho que ela trabalhou com você. Ela disse que era lindo. Acho que esse trabalho que vocês faziam. A Dani é arte-terapeuta. Ah, que incrível! Que arte-terapeuta, um trabalho maravilhoso. Um beijo, Dani. Podemos conversar um dia, Dani, para nós conversarmos. Quer dizer, podemos conversar por fora para depois conversarmos aqui na tela também sobre esse trabalho maravilhoso. Mas isso é importante, você está tocando nesse ponto, Renata, porque eu acho que isso precisa ficar muito claro para a gente como um todo, que se nós não empregarmos a música, e por isso que a gente volta a bater naquela tecla, não podemos estabelecer uma receita de bolo, porque muitas vezes, se nós não empregarmos a técnica correta, a maneira correta como nós vamos usar esses elementos musicais, ao invés de trazer benefícios, nós podemos trazer malefícios para o paciente, né? E é muito sério, né? Mesmo porque aí traz consequências, né? Psicológicas, emocionais, enfim. E isso a pessoa vai carregar ao longo da vida. Então, quando a gente vai trabalhar com um grupo, a gente realmente tem que fazer uma seleção muito bem feita. E quando isso é feito, o resultado é maravilhoso. Porque todo mundo se beneficia. Mesmo diante de situações que não é uniforme, os outros acabam se beneficiando também. Porque eu cresço na dificuldade do outro, eu cresço no crescimento do outro, né? Então isso é algo assim, fantástico, que a hora que você começa a visualizar, eu costumo dizer que o atendimento em grupo, ele demora um pouco mais para vir o retorno do que o atendimento individual. Lógico, mas quando ele vem em massa também, né? Aquela coisa assim, gostosa de você olhar e falar, nossa, quanta coisa todo mundo alcançou, quanto desenvolvimento foi possível, né?
Então, Exatamente. realmente, a questão grupal ela é bem interessante, Eu mas ela tem que ser imagino. muito cautelosa. E eu imagino quão gratificante deve ter sido, principalmente esse trabalho com pessoas em situações de rua, quão gratificante deve ter sido o resultado que vocês tiveram, o retorno que vocês tiveram com essas atividades que vocês fizeram. Que incrível. E você falou uma outra coisa que eu também sou apaixonado. Ou seja, a maneira como a música e esse trabalho em grupo, ele pode trazer questões no sentido de nós nos enxergarmos no outro, de nós vermos no outro situações que são boas e que nós podemos incorporar, e pelo fato de nós podermos nos enxergar, nós também observarmos coisas que, de repente, muitas vezes é muito fácil, eu vejo isso, a gente reparar muitas coisas nos outros. Esses dias até postei uma frase que dizia assim, vamos prestar atenção se, de repente, aquilo que a gente repara no outro não é o que a gente tem de mais forte dentro da gente mesmo, não é verdade? Eu vi Então, essa sua frase, Fernando, eu falei muito verdadeira. não é verdade isso mesmo? E eu falo assim, serve para uma autoanálise para todo mundo, para mim mesmo, porque muitas vezes eu vejo, eu falo, eu estou criticando, nossa, que pessoa não sei o quê, que pessoa... Poxa, será que eu não sou exatamente igual a essa pessoa? Por isso que me chama tanta atenção o fato de eu ficar reparando isso, né? Então isso é Exatamente. fantástico, é muito bonito a gente trabalhar. A gente pode trabalhar dessa maneira na contação de histórias. A arte, de uma maneira geral, ela traz para a gente essa possibilidade, né? De nós nos enxergarmos e de nós podermos, através do contato com o outro, vermos situações que às vezes estão um pouco apagadas e escuras para a gente, né? Fernando, eu queria até deixar um pedacinho, eu acho que todo mundo conhece aquele filme Mudança de Hábito, é um filme muito antigo. Sim. E eu que também trabalho em instituições de ensino, escola, trabalho com coral também, né? Eu tenho desenvolvido com uma turma aquela música O Happy Day. Hum, E é uma música, assim, muito bonita. Geralmente, aonde eu coloco, todo mundo gosta e tal. E eu passei um pedacinho do filme para eles e que expliquei a incrível. situação. Então, não sei se todo mundo se recorda, mas aquela parte do filme, ela conta uma história de um garoto que era um garoto, vamos dizer assim, o garoto problema, que dava problema na escola, né? Não gostava de estudar, tinha problema de comportamento, enfim. E através da música, ele indo pro coral e foi dado para ele fazer um solo da música, ele se descobriu. E aquele menino deixou de ser o garoto problema da escola e passou a ser o garoto solo do coral. Então, o Aham. quanto isso não mexe com a autoestima de um aluno dentro de uma sala de aula. Então, Com por que eu falei certeza. isso? Porque você me perguntou sobre trabalhar com musicoterapia em sala de aula, Sim, né? Então, na verdade, naquele filme, a intenção ali não era musicoterapia, sim música na escola. claro, Mas claro. acabou tendo o benefício da musicoterapia. Porque aquele menino ele conseguiu um aumento de autoestima, ele conseguiu ver que ele era capaz, que ele não era o problema da escola, que ele tinha muito mais para oferecer, né? E isso transformou a vida dele. Então, quando Fantástico. você falou sobre música na escola, isso é algo assim que realmente dá pra gente colocar como exemplo, porque muda sim a vida dos alunos. Com certeza, com certeza. Além do que, como a gente estava falando, voltando um pouco para a neurociência agora, a gente estava falando da questão da primeira decodificação sonora acontecer no lobo temporal. Ali nós temos áreas de aprendizagem, nós temos áreas de memória. Então nós podemos, e óbvio que a partir do momento que você ouve música e que você trabalha com elementos sonoros, você tem uma ativação dessa área também e, consequentemente, você acaba tendo uma facilidade de aprendizagem maior e de memorização maior também. Então é lindo, né? Além É disso isso. do que a gente tem a área de Wernicke ali também no nosso lobo temporal, que é onde a gente promove a interpretação dos textos, né? Da linguagem de uma forma geral, tanto da linguagem verbal como não verbal. Então é fantástico. E aí a gente atinge ainda as amígdalas, né? Que mexe com a Ah, memória. nem me fale, nem me Enfim, fale. Hipocampo. é uma É uma chuva de coisa beleza. boa. Chuva mesmo, Fernando, literalmente. Oi. eu tô vendo que alguém tá escrevendo alguma coisa aí sobre gestação, eu não consigo visualizar. Se você Ah, conseguir ler o peraí. que é. Eu acho que foi a Pri que colocou. A Pri é musicoterapeuta também, que também está com a gente no Límbios. Fantástica, a Pri. Ela colocou. Eu acho que ela estava respondendo, na verdade, para a Nancy, que havia perguntado sobre identidade sonora. Não sei. Seria Ah, a história sonora musical de cada um, né? Desde as músicas e sons que a mãe e a família tinham contato desde a gestação, como as músicas e sons marcantes durante as fases da vida.
Eu É acho que isso mesmo. foi isso, não é? Deve ter sido sobre a identidade sonora mesmo. Eu Realmente, porque acredito que sim. é muito precoce, né? Tudo aquilo que um bebê já ouve, já sente desde a vida intrauterina, a fase gestacional, vai fazer parte já da identidade sonora dele durante todo o decorrer da vida. Então, quando a gente diz que as gestantes são pérolas, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que estar Ah, sempre eu tenho cuidando trabalhado realmente tanto isso também ultimamente, Renato. do que fala por perto, do que conta, do que ouve, do que realmente porque tem alguém ali dentro já se beneficiando de tudo aquilo. Exatamente, Por isso exatamente. que E um é importante. ambiente equilibrado Fala. durante a gestação é sempre muito saudável, É, né? e é importante a gente falar nisso porque o desenvolvimento do nosso sistema nervoso ele começa com 3 semanas de gestação. E aí o pessoal deve estar falando, nossa, o Fernando está tão repetitivo nas lives ultimamente, mas é que é tão importante a gente ter em É, mente isso, e a partir do momento em que a gente tem conhecimento, óbvio que a nossa responsabilidade também aumenta nesse sentido, né, de nós termos esse cuidado maior, mas assim, com 3 semanas de gestação, a gente começa o desenvolvimento do sistema nervoso. E essa maturação só vai terminar por volta dos 20, 22 anos. Então, assim, quando nós nascemos, nós já temos em torno de 100 bilhões de neurônios, que é o que a gente vai carregar na vida até a vida adulta, não é? É óbvio que a gente tem as podas sinápticas, perdas de alguns neurônios e ajustes daqueles que não são estimulados e não são trabalhados, mas a gente já nasce com a quantidade de neurônios necessária para que a gente possa desenvolver. Então, estímulos que são gerados e que são colocados para essas crianças, já para esse feto especificamente, eles vão refletir na vida adulta dele, com certeza. é isso mesmo. Quando você diz de podas neurais, eu acho que a musicoterapia ela tem uma contribuição muito grande, porque Sem na dúvida. verdade as podas, elas são momentos de transição, né, no Sim. desenvolvimento neural, né? Aham. Então, quando essas podas neurais acontecem, principalmente na fase da adolescência, que é a segunda poda, A né? segunda, é isso. Eu acho que essa fase de transição da adolescência é uma das mais difíceis. E eu acho que a música ela entra em cheio ali para trabalhar emocional, cognitivo, né, para dar assim aquela organizada naquilo tudo que dá uma bagunçada naquele momento, né, que as podas vão Exatamente. sendo feitas. Parece que a música entra assim, colocando os panos quentes, né, acalentando todo mundo, vamos acalmar, vamos organizar de novo para seguir em frente. Sem Então, dúvida. eu Porque acho o que que nesses momentos acontece, aí. na verdade, na adolescência, é que a gente tem o sistema límbico, o emocional desenvolvido e muito ativado, porque a gente tem muita dopamina ali que faz com que ative núcleo accumbens, que é a área do prazer, né? E a gente tem o córtex pré-frontal, que é onde tem a nossa questão racional, a nossa questão lógica, de planejamento, não só de planejamento de ações de vida, mas de planejamento e comportamento social também. Então a gente tem o racional, o lógico que não está maturado, e o emocional extremamente maturado e ativado. Então a gente tem uma sobreposição do emocional sobre o racional. E aí, se a gente consegue um controle, e a musicoterapia ela traz isso, esse controle, essa freada, vamos dizer assim, do emocional, a gente com certeza estabelece uma relação melhor. E por promover, por a música ser sociabilizadora também, ser integradora, ela facilita a passagem do adolescente por esse período conturbado, né? Então é Sim, fantástico. é isso mesmo, Fernando. Eu acho que agora você fechou tudo que eu queria dizer mesmo. Mas não vamos encerrar a live, pelo amor de Não, Deus. não. Porque eu queria que você contasse também, porque você disse, e a gente tem Ah, discutido bastante nesses últimos tempos, a questão de crianças, e cada vez mais a gente recebe nos consultórios, na sala de aula, crianças com transtorno do espectro autista. E você sim, tem um viés muito grande para esse lado, né? Então eu tenho. queria conversar um pouco com você a respeito do seu trabalho com musicoterapia em pacientes com transtorno do espectro autista. Vamos lá, que ótimo. Muito bem colocado. De fato, como você falou, cada dia mais a gente tem recebido diagnósticos de crianças, né, com autismo e até o transtorno do espectro autista, né? Realmente tem aparecido muito. E o que a gente tem visto é que a musicoterapia ela tem dado uma contribuição muito grande
no desenvolvimento, né, dessas crianças. A gente diz crianças, mas eles estão aí em desenvolvimento, daqui a pouco são Sim. adultos também. E aí o que que acontece, né? Geralmente são pacientes que chegam pra gente com apresentando uma hiperexcitação cerebral muito grande, com crises intensas, né? As famílias, assim, realmente transtornadas, não sabendo como equilibrar essas crises, como conduzir o dia a dia, porque eu acho que a questão maior das famílias é o dia a dia, né? A rotina, é aquela questão do todo dia, das atividades de vida diária, enfim. E aí a gente vê que quando a gente entra com os procedimentos musicais, a gente consegue uma diminuição dessa hiperexcitação cerebral, né? E a gente consegue melhoras incríveis no comportamento. Então, assim, tem uma coisa muito interessante que eu queria falar, que eu não sei se é todo mundo que sabe, mas a maioria, grande parte de diagnóstico de autismo vem junto um diagnóstico de hiperacusia. Isso é 90%, 80, 90%. Né? Para quem não sabe, hiperacusia Isso que eu ia falar. Conta pra gente o que é hiperacusia. Hiperacusia é uma... como que eu vou explicar? É uma... A criança, ela escuta mais do que as outras, né? Ela tem uma estimulação sensorial e auditiva maior do que outras crianças, tanto auditiva quanto de estímulos do ambiente Estímulos também. de uma maneira geral. Exatamente, né? É muito intenso, né? Mais desenvolvido, vamos dizer, é um hiperdesenvolvimento nessa área. Na verdade, E aí, muitas crianças com transtorno do espectro autista, elas podem ter um transtorno do processamento sensorial, né? Uma deficiência no processamento sensorial. E a partir daí, elas muitas vezes elas podem ter uma hipossensibilidade, ou seja, você tem que estimular mais para que elas consigam realmente ter, ou elas têm uma hiper, e muitas apresentam, né, uma hipersensibilidade aí nesse sentido. E aí é como se assim, você vai num restaurante e tem aquele barulho dos garfos, aquilo para eles é 12 vezes maior. Se para a gente já incomoda um pouco, para eles é 12 vezes maior do que para a gente que é neurotípico, né? Então muitos apresentam essa hiperacusia realmente. E aí, o que eu tenho sido até questionada por alguns pais, como que se a criança apresenta hiperacusia, você vai tratar ela através do som? Não vai dar certo. Já recebi esse tipo de questionamento, né? Como que você vai trabalhar com o som? Se meu filho está incomodado com o som. E aí a gente tem todas algumas técnicas da musicoterapia que a gente entra para a gente conseguir trazer esse som de maneira agradável para esse paciente, para ele aceitar esse som, e a partir do momento que ele aceitou, que ele sentiu prazer, que ele gostou, aí sim aquilo vai ser material de trabalho, né? Então, um dos recursos mais apropriados de início, né, é deixar o paciente à vontade naquele ambiente nas primeiras vezes que ele vem. Então, ele vai escolher aquilo que ele quer. Será que ele vai querer o tambor? Será que ele vai querer o violão? Será que ele vai querer o triângulo? Será que ele vai querer a flauta? Enfim, a experiência que eu tenho, Fernanda, é que a maioria das vezes eles nunca querem nada de metal. Porque realmente o som agudo, ele é mais estridente, né? Sim. Ele incomoda muito mais, né? Pensa assim, um estímulo em forma de flecha, né? Já se você pensar num estímulo de madeira, como por exemplo um tambor de pele, um xilofone de madeira, um violão, ele é mais sentido de onda, né? Ele é mais agradável. Então, geralmente, os autistas não vão para nada que é de metal, mas fica ali se caso eles quiserem. Depois disso, que eles já se sentiram confortável, à vontade, já se passou-se alguns encontros e eles já perceberam que ali tem, né, instrumentos, materiais, recursos que são acessíveis a eles, aí você começa a realmente sugerir. Então, por exemplo, eu começo uma sessão sempre sentado de frente com o autista, né, para que ele te perceba, não de forma impositiva, mas de forma natural.
né? E, por exemplo, tocando um violão, que é um instrumento totalmente integrador, né? Você toca olhando para o paciente, ele tem um som mais ameno, mais agradável, né? Tem a possibilidade de você tanto tocar quanto oferecer ao mesmo tempo, né? Então, esse tipo de coisas que vai deixando o ambiente mais agradável, mais chamativo. Então, a partir daí, você começa a ganhar esse paciente no sentido dele aceitar essa terapia. Embora eu falo que é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que o som pode perturbar, né, pode incomodar, eles amam som. Todos os autistas amam som, Sim. né? Então, outra coisa que tem dado muito certo também é você pegar objetos que promovem movimentos repetitivos, né? Então, por exemplo, a própria corda do violão promove movimento Sim. repetitivo. Eu tenho aqui a calimba, né? Que você puxa as cordas de metal e ela vai dando uma proporção que vai e volta, que vai e volta. Eles gostam muito. Então, esse tipo de cuidado, de procedimento, vai aproximar o autista de você. Depois de uma certa caminhada, eu não vou dizer que é um processo rápido, geralmente é um processo lento, você começa a colocar procedimentos nas sessões, como por exemplo, começar a sessão com uma música de acolhida, e em seguida tentar promover uma expressão corporal, depois tentar oferecer um instrumento. Então, são procedimentos que são colocados aos poucos, ao longo tempo. Eu tenho uma paciente que está aqui comigo atualmente, a gente já está num processo de 2 anos, e ela teve, assim, este ano ela teve uma memória incrível, uma melhora incrível de comportamento e de quadro clínico mesmo. Então, até a família veio relatar. É claro que não é só mérito da musicoterapia, né? Teve toda uma movimentação na medicação também, teve outras Sim. coisas que ajudaram muito. Mas que a gente vê que o processo dela tá andando muito bem. O comportamento que ela tinha é muito diferente do que tem hoje. Isso por conta de quê? Né? Dos tratamentos, das terapias que vem fazendo e de tudo isso que a gente vem promovendo com ela. Então, realmente, os autistas eles estão tendo um ganho na musicoterapia muito grande, tanto na questão de comportamento quanto na questão de se expressar, né, Fernando? Porque uma das coisas que desencadeia muito as crises é essa questão de não conseguir se expressar, né? Sim, sim. Aquilo que eu guardo, que eu não consigo passar para ninguém qual é a minha necessidade, qual é a minha vontade, me incomoda demais. Né? Sem Então, se dúvida. você se expressa, seja de forma consciente ou inconsciente, que eu acredito muito nisso também, que às vezes Sem se expressa dúvida. inconsciente, mas isso traz um ganho enorme, dá um resultado maravilhoso. É fabuloso. E só complementando e trazendo um pouco para a neurociência, até para quem de repente teve alguém, eu não lembro o nome, a Vilma, que perguntou: os recursos com o instrumento, a profissional tem que saber tocar? Quer falar, Renata? Pode falar. Depois eu Posso falar? complemento. É assim, todo profissional de musicoterapia, né, precisa estar envolvido com a música. E quanto mais a gente vai para a área clínica, mais a gente precisa ter o comando dos instrumentos. Porque se você não tem o comando, você fala uma linguagem que nem você mesmo entende. Né? Ah, Então, o musicoterapeuta tem sim que ter conhecimentos musicais, formações musicais. O paciente não. O paciente não precisa ter esse conhecimento, né? Ele pode vir se expressar, ele não precisa ser músico, não precisa estar estudando música de forma alguma, né? Embora a gente recebe muitos que estão, que acaba se realmente se encontrando nessa área. sim. Mas não, o paciente não precisa, agora o musicoterapeuta sim. Legal. Mas só complementando aqui, que você tinha falado da neurociência, até para os terapeutas que estão aqui, que também trabalham, e uma coisa importante que você disse é a questão: aplicamos a musicoterapia, óbvio que houve um ajuste com relação à medicação, à intervenção de outros terapeutas,
mais do que nunca no autismo, essa multidisciplinaridade ela é extremamente importante, né? Então, ela ajuda muito no desenvolvimento. E temos 3 áreas extremamente envolvidas na questão das crianças com transtorno do espectro autista. Entendam crianças todas. A gente sempre fala crianças e os trata como crianças, mas entendam como as pessoas, os indivíduos com transtorno do espectro autista. Nós temos 3 áreas muito envolvidas e olha como a música é fantástica nisso. A primeira delas é meu Deus, o corpo caloso. Renata, eu tô com problema com o corpo caloso. Corpo caloso, Fernando. É o que liga tudo, Fernando. Exatamente. A primeira área muito comprometida nas crianças com transtorno do espectro autista é o corpo caloso. O corpo caloso é que promove a comunicação e a ligação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Os 2 hemisférios totalmente opostos, um mais abstrato, o outro mais concreto, um mais racional, o outro mais emocional, enfim, são extremamente antagônicos, mas necessários para que a gente tenha um equilíbrio. A música, ela atua e consegue promover essa ligação e essa comunicação entre os hemisférios de uma forma mais efetiva. Percebam como é importante para o autista. Outro, cerebelo. Nós temos uma ligação muito grande do nosso sistema límbico com as regiões posteriores, principalmente do cerebelo. Dentro do cerebelo, nós temos células chamadas células de Purkinje. Essas células, em pessoas com transtorno do espectro autista, elas promovem sinapses muito rápidas. E aí isso é que faz com que eles tenham movimentos estereotipados, por exemplo, com que eles entrem em crise, porque o cerebelo controla essa questão da coordenação motora mais grossa, mais globalizada, não é? Através da ação da música que age no sistema límbico, se o sistema límbico tem comunicação com o cerebelo, automaticamente eu consigo um equilíbrio e a comunicação sináptica mais efetiva e não tão forte e intensa como acontece. E o terceiro, a amígdala. A amígdala é um dos elementos principais do nosso sistema límbico, onde estão as nossas emoções mais profundas. Então, se eu consigo promover, através da música, equilíbrio entre amígdala, cerebelo e corpo caloso, os 3 principais elementos envolvidos, e outra coisa que eu ia falar quando a gente fala, mas poxa, o som, a pessoa tem um processamento sensorial, um transtorno do processamento sensorial, não é? Esse processamento sensorial, ele dá com alguns sons específicos, não com todos os tipos de sons. Então, por isso é importante fazer a anamnese, perceber a identidade sonora desse indivíduo, como a Renata falou, deixar com que ele primeiro manipule, né, fique manuseando todos aqueles elementos sonoros que existem aí, para aí nós percebermos quais os sons que, ao contrário, ao invés de promoverem um distúrbio, uma crise, eles vão promover uma associação e trazer uma calma, voltar essa criança para uma tranquilidade e para um estágio mais normal possível. Então, olha como a música... harmoniosa, né? Exatamente, porque esse processamento sensorial descompensado, ele está no córtex cerebral, não é? E a gente tem o córtex auditivo aqui, na nossa região do lobo temporal, muito, muito estimulado com a música. E se nós pegamos elementos sonoros que são propícios para aquele indivíduo, para que ele seja estimulado com elementos que o façam bem, que tragam benefício, a gente consegue um resultado fantástico. Assim como, por exemplo, no caso das crianças com transtorno do espectro autista, o toque profundo, né, o tato profundo, muitas vezes ajuda. Você está fazendo realmente uma propriocepção exagerada, além do normal, mas justamente para que ela possa voltar, essa criança, à tranquilidade e essa conexão sináptica que acontece no cerebelo ocorra de uma forma mais leve, mais tranquila, e a partir daí a criança se equilibre também. Então, é lindo demais isso, né, Renata? Nossa, Fernando, você sabe que essa questão do toque profundo, de quando a gente começou a estudar na especialização, eu tenho colocado muito em prática. E ela realmente está acrescentando muito no meu trabalho. Legal, que bom. Porque realmente funciona. E é claro, né, a gente tem que estar ali muito, muito sensível a perceber qual é o momento exato, né, de estar realmente aplicando uma técnica dessa, porque não é a todo momento que realmente... Eu falo que é como os insights, né? Insights existe aquele momento, naquela hora
É naquele momento que você vai conseguir aquele retorno. E o toque profundo tem muito a ver com isso. Eu estou usando muito e tem assim, estou me apaixonando também, viu? Ah, que coisa boa! Isso que é gostoso, né? A gente vai trocando informações, a gente vai aprendendo um com o outro, e a partir daí os melhores beneficiados, sem dúvida nenhuma, são os nossos pacientes, não é? São Sim, os nossos alunos, enfim, aqueles que precisam realmente da nossa. Da nossa intervenção em si, sim. né? Esses dias eu estava fazendo uma live e aí falaram, poxa, em que sentido a neurociência contribui para a educação, né? Aí eu falei, gente, mas a gente não está aqui para discutir assim, a pedagogia é suprema, a neurociência é suprema, a musicoterapia é suprema. Não, a gente está aqui para unir e de mãos Exato. dadas a gente conseguir um resultado muito melhor para o aluno, né? A intenção é essa. Nossa, É, gente, a união das áreas é o sucesso de tudo, né? sem dúvida, sem Porque dúvida. muitas coisas, eu fico bem pensando isso, muitas coisas, né? A gente estuda na musicoterapia, a gente faz, a gente desenvolve, mas tem tantas coisas que se a neurociência não viesse ao meu encontro, eu não ia saber que É, isso aconteceu por causa daquilo, sem né? dúvida. E aí é E que eu falo, ao mesmo tempo, tem tantas técnicas que a pedagogia nos traz, e através dessas técnicas nós podemos ver quais áreas são ativadas, e a partir daí dizer, poxa, isso é mais efetivo para a gente trabalhar em sala de aula, né? A exatamente. musicoterapia também traz as técnicas maravilhosas dela, e a neurociência, na verdade, vem acrescentar e trazer um Sim. posicionamento científico, dizendo, olha, vai em frente que é isso daí, a gente tem que fazer isso daí, não é? Então é E às fantástico, é vezes lindo. até mudanças de estratégias, né, Fernando? Às Sim, vezes sim, você fala, nossa, realmente eu tô indo, esse é o caminho, essa é a técnica. Ou às vezes você fala, não, peraí, se eu tô aprendendo exatamente. isso aqui, então eu vou mudar essa estratégia, que aqui vai dar mais certo. É Então eu verdade, acho que a gente não pode parar nunca de estudar, porque com realmente certeza. é o que vai de encontro com aquilo que a gente está fazendo, né? Que a gente está proporcionando Sem para os nossos dúvida. pacientes. Sem dúvida. A Nancy está falando mesmo em relação ao desenho. Com certeza, todas as áreas, né? O que eu proponho e o que eu sempre trago aqui é a questão da integração, realmente, de nós somarmos. A partir do momento que a gente soma, sem dúvida nenhuma, todos vão ser beneficiados, né? O que a gente não pode querer estabelecer é uma disputa, né? Querendo dizer, isso é melhor do que... Não Não, tem, não claro. tem melhor. Nós precisamos um do outro, né? E isso eu digo não só na ciência em si, nas áreas que nós trabalhamos. Eu posso dizer com relação à nossa vida pessoal. Eu não sou, o Fernando não vai ser nada se não tiver a Renata, se não tiver a Nancy, a Cidinha, todos que estão assistindo a nossa live, né? Se não tiverem os alunos, porque cada vez que nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, nós saímos muito mais ricos de conhecimento, assim como eu saio das minhas aulas também. Quantas vezes eu não aprendi com a Renata numa aula que eu estava dando? Eu era o professor e a Renata me ensinou. E é isso que é gostoso, não é verdade? E a gente Com precisa certeza. dessa humildade para a gente poder realmente aprender. Então, querendo que você repita sobre o toque profundo, Renata. Já tem duas Ah, pessoas já vou que... falar. O Tá. Fernando, você sabe que isso que você está falando é uma das coisas assim, muito boas que nós aqui, equipe do Centro do Desenvolvimento Humano, conseguimos perceber no dia a dia. Porque o trabalho aqui, né, é feito assim. Passa pela Sandra, que é neuropsicopedagoga, passa pela Neuza, que é psicopedagoga, a Joana entra com a parte de psicologia, vem para musicoterapia com a Renata. Então, assim, a gente consegue ver realmente, eu falo ver a olhos nus, né, Sim, o desenvolvimento daquele bebê, daquela criança que chega diante de todo o processo que ela vai fazendo com todos os profissionais. A gente tem criança que está aqui com a gente há muitos anos, né? Então, você uhum, pegou lá bebezinho e hoje a criança está com 8, 9 anos. Então, você fala, meu Deus, é um abismo de desenvolvimento, de coisas que foram feitas para ele chegar onde chegou, né? Com com tanto estímulo. certeza, com certeza. E por quê? Então, Porque existe esse reconhecimento da importância que cada uma dessas áreas tem, não é? E aí, quem que é o maior beneficiado com isso? Os pacientes de vocês. E é por isso que e eu me as apaixonei famílias, né? pelo Centro de Desenvolvimento Humano e quero muito ir a Rio Preto para conhecê-los. Tá convidado. Eu sei, só estou esperando uma chance, uma brechinha dessa pandemia para eu poder ir aí em Rio Preto. Bom, então falando um pouquinho mais do toque profundo, eu acho que é isso, né? Que você ensinou a gente nas aulas que realmente quando a gente vamos falar no caso do espectro autista, né? Que eu preciso do paciente ali
para mim. Eu preciso que ele me perceba ou que ele diminua um estereótipo, uma crise, né? Se a gente pega ele com um pouco mais toque mesmo, né? Toque físico, com um pouco Sim, mais de profundidade, com toda a cautela, claro, com toda a técnica, a gente realmente consegue trazê-lo para o estímulo, né? exatamente. Ou até para acalmar, né, para diminuir aquela hiperexcitação. Então, o toque profundo realmente é uma técnica que, ó, valeu ouro para mim. Muito, muito. E às vezes até o próprio abraço, gente. Muitas vezes a gente pode perceber que a criança com transtorno do espectro autista, ela tem a necessidade de se sentir tocada. E ela vem e te abraça, e muitas vezes com força. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado para que isso não machuque, né? Para que a gente não seja, muitas crianças às vezes têm uma tendência um pouco mais agressiva. Mas se a gente conseguir conter a criança e o próprio fato de abraçá-la, e pode abraçar com um pouco mais de força mesmo. Isso faz com que ela sinta-se segurança, porque nós temos áreas de localização espacial muito envolvidas em criança com transtorno do espectro autista, não é? Então, nós temos hipocampo, nós temos corpo mamilar, que elas estão relacionadas com essa questão de aprendizagem de navegação espacial, aprendizagem espacial. Então, eles conseguem tem um body, que é um macacão que você coloca a criança dentro, em que ela consegue ter mais controle dos movimentos dela e automaticamente ela também consegue voltar. Mas o toque profundo, ele faz essa função. Então você ou abraçando com mais força, ou mesmo tocando nos ombros, nas coxas, nos joelhos, mas aí pode apertar com um pouco mais de força mesmo, né? Você tem um controle de modo que não machuque, mas Sim. apertar com um pouco mais de força, e aí a gente consegue estabelecer um controle, uma harmonia, a criança começa a voltar, muitas vezes, à condição normal dela sair daquela crise realmente. Isso é muito gostoso. Você acredita que só faltam 4 minutos, Renata? Ah, meu Deus, que pena! Ô, Passou muito Fernando, rápido. esse caminho do toque profundo é o caminho inverso, né? O caminho do músculo para... Dá uma Sim. explicadinha nisso aí. Porque na verdade nós temos um estímulo que vem do cérebro, né? O cérebro envia um estímulo, então, por exemplo, essas células, rapidamente aqui, essas células, por exemplo, descoordenadas, essas sinapses muito fortes, enviam um estímulo de forma que a gente tem uma resposta muscular através de nervos eferentes, né, Renata? A gente tem Exato. uma resposta muscular daquela informação que foi passada do cérebro para os músculos. A partir do momento que a gente faz o toque profundo, a gente manda uma informação para o cérebro, ou seja, estabelece um caminho contrário, de modo que o cérebro fala, poxa, precisamos parar com esse excesso de estimulação que está tendo ali. E aí, consequentemente, é óbvio que é um pouco mais complexo do que isso. Estou explicando só a grosso modo, porque Sim. nós só temos 3 minutos. Mas manda uma informação contrária, né, para que a gente possa realmente parar com todo aquele estímulo excessivo que está acontecendo. O Joaquim é seu filho, Renata? O Joaquim é meu filho de 11 anos, Fernando. Ele é seu maior fã aqui, ó. Foi o que mais comentou hoje. Ah, ele é chegadinho na música e ele acredita muito no Verdade? meu trabalho. Ele falou, isso, ainda mais quando é minha mãe que faz. Meu Deus do céu. É Que isso aí, orgulho, Joaquim. filho! É isso mesmo. A gente tem que manter esse vínculo, esse contato muito gostoso com a mãe da gente, porque a mãe da gente é única. Eu falo para você, eu perdi minha mãe muito cedo e ela me faz muito falta. Tem meu pai que é maravilhoso, hoje é pai e mãe, né? Mas a gente tem que aproveitar os nossos pais, tanto o pai quanto a mãe, o máximo que a gente pode, porque são peças raras pra gente realmente, tá? Nós temos Renata, um vínculo muito bom, graças a que Deus. bom, que bom. Queria te agradecer, faltam 2 minutos. Ele começa a entrar, eu tento trabalhar as emoções na aula nas aulas de pós-graduação, falar de ansiedade, mas eu fico extremamente ansioso quando ele coloca um cronômetro, uma contagem Porque regressiva. ele derruba a gente, né, Fernando? Derruba! Mas eu queria muito te agradecer, Renata, pelo carinho, por ter aceitado o meu convite, tá? Você sabe que eu sou um admirador profundo do seu trabalho, e não só do seu, mas de Obrigada, todos Fernando. aí do Centro de Desenvolvimento Humano. Quero muito em breve poder encontrá-los e que a gente possa... Vamos marcar sobre arte terapia, conversar com a Dani, né? É a Dani. Vou conversar A com a Dani Dani. é ótima. Mas muito Fernando, eu que obrigado, agradeço a viu? oportunidade de estar expondo aqui um pouco do meu trabalho e fico muito feliz assim de poder, né, beneficiar outras pessoas, informar. Estamos aqui à disposição.
Que coisa boa. Eu que agradeço e todos vocês que estiveram conosco aqui, muito obrigado pelo carinho, por estarem presentes. Espero que em breve a gente possa se encontrar novamente. Uma boa Em breve. semana para vocês, um beijão. Obrigado, Renata. E até Tchau, tchau, semana que vem. Fernando. Um Tchau, tchau. abraço. Até.